Hoje a gente vai falar sobre um tema maravilhoso, um tema que vocês me pedem muito e que hoje tem muita dificuldade, né? Na prática, no nosso dia a dia. Qual é a nossa dificuldade da gente fazer com que o paciente aceite o tratamento? Não só aceite, mas também colabore com o tratamento, não é verdade? Então, como é que a gente vai fazer isso, Lavínia? Pelo amor de Deus, né? Estou cheia de paciente que não me colabora comigo, né? Nem colabora comigo, nem quer saber do tratamento, faz tudo ao contrário do jeito que eu oriento. E o que a gente vai fazer? A gente vai entender hoje aqui como é que a gente vai trazer para o paciente uma consciência, porque é para isso, né? É isso que precisa ser construído, para que ele entenda qual é a importância dele nesse processo de tratamento, tá certo? É o seguinte, o que é, Lavínia, o que seria, assim, esse plano de tratamento, né? Por que os pacientes, eles são tão rebeldes? Quem tem paciente rebelde aí, né? A gente fala paciente rebelde, quando a gente fala paciente rebelde, é um apelido carinhoso, né, minha gente? É um apelido carinhoso que a gente dá ao paciente, claro, né? Paciente rebelde. Aqueles pacientezinhos, né, que a gente olha assim, que a gente precisa ser mãe deles, né, pai, que a gente precisa pegar no colo, que a gente precisa pegar na mão, né? A gente chama assim, um apelido carinhoso, pacientezinho rebelde, né, que não colabora com o tratamento. Como é que a gente faz? O porquê que o paciente é tão desse jeito? Paciente, porque a gente pensa o seguinte, né, minha gente? Porque eu mesma penso desse jeito. Minha gente, eu estar com a ferida, eu só fico me colocando no lugar do paciente, né? Eu estar com a ferida. Eu ia fazer de tudo, absolutamente tudo, para poder cicatrizar rápido. Na minha cabeça, né? Na minha cabeça, eu iria fazer tudo. E eu tenho pacientes assim, tá? Eu não são todos os pacientes que são rebeldes, não. Inclusive, uma das pacientes que eu tô hoje, ela é exatamente assim. Tudo que eu falo, ela faz, né? Tudo que ela pode fazer para poder acelerar essa cicatrização, ela faz. Inclusive, já cicatrizou, eu estou indo fazer só libterapia nela, estou fazendo só o laser realmente para poder fazer a maturação do tecido, só na última fase mesmo. Porque cicatrizou muito rápido, né? Porque ela fez por onde ela quis cicatrizar. Então, eu sou muito parecida assim com ela. Eu acho que se tivesse acontecido comigo alguma vez, alguma coisa, se acontecesse comigo, e se acontecer um dia comigo, eu vou fazer de tudo para poder cicatrizar. E por que o paciente a gente orienta e ele não quer? O que a gente orienta e ele faz assim: ah, não quero não ficar deixando de comer o meu doce. Ah, deixar de botar um açúcar no cafezinho, vou nada fazer isso. Para quê? Precisa disso? Não, nem precisa, né? A gente tem 2 motivos do paciente ele não aderir ao tratamento, né? Ele não aceitar essas orientações. 2 motivos. O primeiro motivo é que o paciente ele não entende a importância. Você não está sabendo explicar direito o porquê daquilo para o paciente. E a gente faz, não, Lavínia, mas eu explico. Você explica como? Explica assim, seu fulano, seu João, não pode estar comendo nada com açúcar, o senhor é diabético, o senhor sabe disso, né? Que não pode consumir açúcar, porque aí o açúcar vai atrapalhar, que é a cicatrização. Vamos parar, né, de consumir o açúcar, porque senão não vai cicatrizar. Eu expliquei, Lavinha. Você não explicou? Você não disse o porquê? Porque não vai cicatrizar não é motivo. Não é o porquê. Preste atenção, minha gente. Eu tô com outro paciente que ele fez, que é uma ferida aguda mesmo, né? Um skin tears, que na verdade foi um skin tears mais profundo, né? Porque saiu a pele do paciente, não foi somente assim, pegou no braço, arrastou em algum lugar. Não, foi a tampa da bomba de piscina, né, que estava aberta, e ela caiu arrastando na panturrilha, né, desse paciente idoso já, e aí ele está com um skin tears um pouco mais profundo. E ele faz uso de anticoagulante. Aí o que está acontecendo? Todos os dias, ao invés de a gente colocar um curativo de demora, eu não estou conseguindo ainda colocar o curativo de demora, porque todos os dias ele está machucando novamente essa ferida. Porque ele não fica com a ferida, hoje de manhã eu já orientei diferente, vamos ver se amanhã já vai dar tudo certo.
mas ele fica em repouso, só que ele fica com uma almofada embaixo da panturrilha e sentado com a perna para cima. E a almofada embaixo da panturrilha, fazendo pressão. Só que ele estava achando que estava tudo certo, que ele estava em repouso, estava tudo bem. Na hora de dormir, a mesma coisa, ele não consegue dormir de bruço, ele estava dormindo de costas, né? Dorsal, e aí a panturrilha empurrando, pressionando, né? Ali na hora de dormir, no colchão. E ele ainda colocava um travesseiro ali por baixo para deixar a perna um pouco mais elevada, né? Ele estava achando que estava funcionando, que estava fazendo certo. E aí eu disse, não, precisa deixar livre. Aí foi o que ele fez de antes de ontem para hoje, ele não deixou na poltrona, que a poltrona, ela quando deita, aí sobe as pernas, né? Aí ele não deixou ali a perna dele apoiada nessa perna da poltrona, né? Digamos assim. Ele deixou a poltrona normal, como cadeira, e deixou a perna para baixo. Aí ficou com a perna pendurada. Aí fez um edema. E aí, quando foi hoje, eu disse, não, vamos lá. O que é que está faltando para eu ajudar melhor esse paciente, tá? Porque eu estava dizendo, ó, não pode deixar, tem que deixar livre, não pode deixar pressionado. E por quê? Aí eu expliquei o porquê. Só que ele não captou a mensagem bem, tá? Então, tem dois motivos. Um, você não explicar o porquê. Outro paciente, quer dizer, 3 motivos. Outro paciente não captar essa mensagem que você quis falar, né? Que você explicou, mas ele não conseguiu captar. E o terceiro motivo são vícios, minha gente. Vícios e hábitos que o paciente, ele não quer deixar de ter. Ele não quer fazer o sacrifício, tá? Então, vamos lá. Voltando para a história do meu paciente. Ele não tinha captado a mensagem direito. Tá? Então, hoje eu reforcei a mensagem de uma outra forma. Eu fui lá, sentei ele na poltrona, botei a perna dele na cadeira, expliquei como é que tem que ficar sem estar pressionando a ferida, e que, ao mesmo tempo, ela tem que ficar elevada, então que ele usasse uma outra cadeira para poder fazer isso. Levei ele para a cama, pedi para ele ficar na posição de dormir, botei ele em outra posição, né? E aí ele foi entendendo. Ah, mas eu botava aqui um travesseiro embaixo da perna. Não, não precisa botar o travesseiro embaixo da perna. Vai dormir lateralizado, vai dormir... Eu fiz na prática com ele como é que ele iria dormir, como é que ele iria passar o dia, tá? Para não pressionar, porque todas as vezes que eu ia lá, todos os dias eu precisava ir porque estava sangrando, porque ele machucava novamente, ele ficava pressionando e estava sangrando. Mesmo com o uso do alginato, né, para fazer hemostasia, sangrando, porque ele estava o tempo todo pressionando. E aí ele hoje disse assim, minha filha, mas eu não consigo não dormir assim não. Eu botei ele na posição, né, que ele deveria dormir, e ele disse, mas eu não consigo dormir assim não. Aí eu disse, como é que o senhor não consegue dormir? Aí ele, sim, e ainda vou botar um travesseiro embaixo da perna? Aí eu disse, não precisa botar o travesseiro embaixo da perna, o senhor vai dormir de bruço, mas não precisa botar um travesseiro. Não precisa não? Eu disse, não. Então assim eu consigo. Aí eu disse, tá, então vamos conversar. Primeiro de tudo, eu estou levando em consideração os hábitos do paciente, certo? Eu estou me colocando no lugar do paciente. Eu estou entendendo quais são as dificuldades dele, né, ali. Por que ele não consegue dormir de bruço? Por que ele não consegue dormir de lado? Né? Por que a gente não está conseguindo evoluir com essa cicatrização, com esse hábito, né, do paciente de eu estar orientando e ele não está cumprindo o que eu estava orientando? O que está precisando para poder ele entender e ele entender que a cicatrização dele vai exigir sacrifícios, tá? Primeiro de tudo, eu preciso me colocar no lugar do paciente. Eu preciso entender como é que o paciente está, o que está acontecendo ali com o paciente, por que o paciente não está seguindo as orientações e o que eu posso ajudar, né? Porque, para mim, é muito melhor eu dormir de bruços do que dormir de frente, mas é um hábito meu. Para ele, não. O hábito dele, ele dorme de frente. Ele não dorme de bruços, certo? Então, se ele tem um hábito diferente do meu, eu preciso tentar me colocar no lugar dele. E se fosse eu? E se fosse para eu ficar deitado o tempo todo com o rosto assim para cima, com a barriga para cima, né? Dorsal,
E aí, se eu tivesse obrigada a dormir desse jeito, eu não ia conseguir também, né? Eu ia ficar chateada, não ia dar certo, não ia, eu ia ficar com raiva, eu ia ficar com dor, né? Eu não ia querer também, do mesmo jeito, tá? Então, nesse ponto, a gente tem que se colocar no lugar do paciente. Ao mesmo tempo que a gente se coloca no lugar do paciente, eu vou explicar para ele quais são o que isso vai fazer ele melhorar a ferida dele, só esse hábito alterado, e o que esse sacrifício dele vai trazer de benefício e o que o não sacrifício dele vai trazer de malefício também para ele. Então, o que foi que eu expliquei? Eu disse, ó, só precisa um pouquinho, alguns dias, pelo menos nesses primeiros dias, não precisa nem a cicatrização completa, mas nesses primeiros dias em que o sangramento ainda está ativo, né, por conta do anticoagulante, a gente ainda não está conseguindo sair da primeira fase da cicatrização. A primeira fase é o coágulo, a fase coagulativa. Então, sangra, forma o coágulo. Depois vem a segunda fase, a fase inflamatória. Chega as defesas do corpo para ir, para a gente evitar a infecção. E na terceira fase é que vem a formação do tecido novo. Então, a gente não está saindo, seu fulano, né, daqui da primeira fase da cicatrização. E aí, quanto tempo mais eu vou ficar aqui com o senhor sofrendo, com dor nessa perna, sem posição para dormir, né? Sem conseguir dormir direito por conta dessa perna, se a gente não faz um sacrifício pequeno, sabe? Esse sacrifício que agora o senhor vai estar realmente agora e tá, poxa, que chato, né? Tô chateado que eu não quero dormir desse jeito, eu não consigo dormir desse jeito, eu não consigo assistir uma televisão direito desse jeito, que a minha perna não tá ficando confortável do jeito que eu sempre fiz todos os dias, né? Mas é porque é um momento, aconteceu a ferida, né? Foi um acidente, e aí esse momento agora vai precisar ter esse sacrifício para que a gente não perdure muito esse tempo. Porque eu preciso seguir com a fase da cicatrização. Se a gente não seguir com a fase da cicatrização, o tecido não vai vir e não vai fechar. Então, eu ainda estou na primeira fase. Toda vez que eu chego aqui, aí aconteceu um sangramento e está lá o coágulo. Aconteceu um sangramento e está lá o coágulo. Então, eu estou presa nessa primeira fase ainda da cicatrização. O senhor está preso nessa fase da cicatrização. E como é que a gente vai sair daí? Vai ficar quanto tempo mais preso nessa fase? Quanto tempo mais o senhor vai ficar sofrendo? Quanto tempo mais o senhor vai ficar com dor nessa perna? Então, vamos resolver logo, né? E para a gente resolver, a gente precisa de um conjunto. Eu estou aqui, vindo fazer o curativo, estou fazendo a minha parte. Eu sempre digo isso para o paciente: eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele e o senhor vai fazer a sua parte. Porque a ferida não está em mim, a ferida está no senhor. A gente aqui, ó, de fora, a gente faz uma parte. A gente tem um paciente que ele está muito bem orientado, né? Um paciente que ele pensa assim, poxa, realmente, né? Realmente, eu tenho que fazer a minha parte, porque a ferida está em mim. Então, eu mostrar para o paciente que o que eu estou fazendo é 20%. 80% é dele, do organismo dele, tá? E Deus está aqui também para ajudar, ele também está fazendo a parte dele, mas ele só vai fazer a parte dele se ele também fizer, né?